inclusive pela morte súbita. Doutor, agora vamos falar em relação às pessoas. Algumas pessoas ficam falando sem comprovação que depois da vacina da Covid, algumas pessoas têm acontecido essas mortes súbitas. Tem a ver ou não? Olha, eu gostaria de dizer que a minha posição em relação a isso, eu não tomei vacina contra a Covid, porque eu achava que era muito experimental. Não existia nenhum conhecimento da doença e as pessoas estavam sendo forçadas pelos governos para poderem tomar vacina. A vacina foi colocada não como instrumento de saúde, mas como instrumento de política. E as evidências estão aí agora, né? O Dr. Fauci, dos Estados Unidos, que foi o responsável pela implantação desse programa de vacinação no mundo todo, ele agora está sob júdice, sob julgamento no Senado dos Estados Unidos, e descobriu-se no diário dele que havia uma série de falsidades, que em realidade, eu lhe digo, eu tratei mais de 400 pacientes com Covid, e muitos deles me pediram, pelo amor de Deus, e assinaram um termo de responsabilidade que não queriam ser internados, porque eles estavam com medo de ser internados, ser entubado e morrerem nesse processo de intubação. Então eu peguei todos esses pacientes e tratei com o esquema que foi apresentado na época, e não perdi um paciente. Eu não tomei a vacina, minha mulher não tomou a vacina, nós tomamos a ivermectina e fizemos a profilaxia, e toda a família usou todos esses diagnósticos, apesar de sermos criticados por vários colegas médicos que hoje estão calados, silentes diante do que foi apresentado. Então, eu tenho pacientes hoje em dia que não estiveram sob o meu tratamento na época da Covid e que foram vacinados. Eu tenho uma delas que o coração dilatou todo e ela apresentou embolia pulmonar, que é uma das complicações da vacinação. Então, eu fui contra, sou contra e serei sempre contra, porque o meu objetivo como médico é ajudar a minha população, ajudar aqueles que me procuram, como se eu ajudasse a mim mesmo ou membros da minha família. E quem tomou essa vacina corre o risco ou o organismo expulsa ali o efeito da vacina? Isso, a experiência tem mostrado que nem todas as pessoas reagem do mesmo jeito à vacinação. E não foram todas as vacinas que foram apresentadas que apresentaram efeitos colaterais graves. Algumas apresentaram e outras não apresentaram. Então, é difícil eu lhe responder isso, porque essas coisas em ciência, elas mudam. E as coisas agora, quer dizer, a sujeira que estava embaixo do tapete começou a aparecer de onde ela foi inventada, da China e dos Estados Unidos. Então, nós cada dia estamos sabendo mais coisas a respeito disso e estamos completamente, digamos assim, desapontados, porque 8 milhões de pessoas morreram no mundo todo e poderia ter morrido muito mais se não tivesse alguns dirigentes políticos até que tomaram posição muito firme sobre isso.
Olá, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama Geral. Doutor José Antônio Almeida Souza, cardiologista, bateu um papo conosco aqui no Panorama Geral. Obrigado a você pela oportunidade de conversar com a população, porque você vê, você acumula ciência, não é? Você envelhece e você desenvolve um pouquinho de sapiência, de sabedoria. E esse balanço entre a ciência e a sapiência, é que dá o bem-estar geral da população. E você tem em todas as suas ações a possibilidade de facilitar para a população, não um esquema de populismo, de propaganda, digamos assim, descompromissadas, mas o fato de você utilizar profissionais que sejam bem intencionados com a população, não é? Minha vida foi professor a vida toda, desde os 7 anos de idade. Minha mãe tinha uma escola supletiva que ela não ganhava absolutamente nada, que era para funcionários das casas vizinhas, para alfabetizar as casas vizinhas. E eu era um dos professores, porque eu já sabia ler e pegava o jornal à tarde, e começava com aquelas letras grandes, à tarde, e aí depois os subtítulos, e daí depois até a letra miúda. Quando li a letra miúda já estava pronto, e já estava alfabetizado, e minha vida foi toda dentro de lecionar, eu fui professor do ensino médio no Colégio Central, fui professor de cursinho de vestibular e fui professor na faculdade durante 40 anos, na faculdade de medicina. E depois fui vice-diretor e diretor da faculdade. Então minha vida está toda comprometida com a honestidade de prestar o serviço de informação correto para a população. Então, obrigado a você, porque você parece que tem a mesma intenção que eu. Isso, com certeza. É o rádio, nosso Panorama Geral, o intuito é isso, levar informação, né, para as pessoas se cuidarem devido toda essa questão que o senhor falou aqui, muito estresse, as pessoas não cuidam da saúde, e aí, infelizmente, algumas pessoas têm morrido, mas essa é a nossa intenção, de levar um bom-estar, uma boa informação para a população. O senhor tem experiência demais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você também, até a próxima, os ouvintes aqui de Berimbau e cercanias, aliás, de Conceição de Joaquim. Um abraço.